Voltamos agora para o Brasil para falar que das 14 medidas provisórias em análise atualmente pelo Congresso Nacional, 4 perdem a validade no fim de agosto, ou seja, estão quase caducando. E uma delas, inclusive, é a que define o reajuste do salário mínimo. Gabriela Prado volta para conversar com a gente e traz os detalhes. Atualiza, então, quais medidas são essas, quais estão quase caducando, porque se elas não forem votadas a tempo, qual que é o caminho? O que acontece com elas, Gabi? Conta pra gente. Aí perde a validade, Muriel. Essas medidas deixam de existir. Bom dia mais uma vez a você e a todos. Pois é, você estava falando aí do salário mínimo. É uma medida provisória que reajusta de R$ 1.212 para R$ 1.302 o salário mínimo. A gente lembra que essa era uma promessa do presidente Lula de campanha e por isso é uma medida importante para o governo. Essa medida já passou, inclusive por comissão mista no Congresso, e já está pronta para votar, então já deve resolver isso em breve. A gente precisa lembrar aqui que medida provisória ela passa a valer assim que o presidente publica, e aí, gente, o Congresso tem 120 dias para analisar se a medida vai valer ou não. Tem outras 3 medidas provisórias aí que vencem esse mês também, entre os dias 25 e 28 de agosto. Uma delas é da taxação das offshores, uma medida importante aí para o Ministério da Fazenda, que tenta aumentar a receita para equilibrar mais as contas públicas. Essa medida ainda não passou por comissão mista, então tem uma situação mais complicada e ela vence no dia 27 de agosto. Tem também a medida provisória que reajusta em 9% os salários dos servidores públicos, que está para vencer também no fim desse mês, e também uma medida que dá aos empresários mais tempo para que eles se ajustem aí ao programa de Vale Alimentação, a nova lei do Vale Alimentação. Essas medidas precisam de atenção do governo, porque vencem então até o final desse mês. O governo Lula, neste ano, já publicou 30 medidas provisórias, 16 foram canceladas, deixaram de existir, e 4 foram aprovadas. Vou lembrar aqui para vocês de 2 casos, a da Funasa, que perdeu a validade, portanto a Funasa foi recriada, inclusive aí é alvo do Centrão, e a gente lembra de todo aquele imbróglio da medida provisória que reorganizou os ministérios do governo Lula, que foi votada aos 45 do segundo tempo, foi aprovada do Congresso, já faltando horas aí para perder a validade. Então, por isso que é muito importante a gente seguir acompanhando que essas medidas, claro, têm impacto não só na política e exigem aí uma negociação do governo federal, como também tem impacto nas nossas vidas, principalmente essa que a gente falou aí do salário mínimo, desse reajuste que foi dado pelo presidente Lula. Então a gente segue de olho, essas medidas têm validade, vão perder a validade entre os dias 25 e 28 de agosto, e aí cabe ao governo fazer essa negociação com o Congresso e o Congresso fazer os trâmites para que elas possam ser aprovadas. E algumas vezes também, eu cito aí o exemplo do CARF, as medidas provisórias viram projeto de lei e aí tem uma tramitação mais longa no Congresso, então tem mais tempo para adaptação e para articulação política. Muriel? Veremos o que vai acontecer daqui para frente. Obrigada, Gabi. Logo mais voltamos a conversar. A gente segue nesse tema agora. Aproveito para chamar o nosso analista convidado que está com a gente nessa edição do Live CNN de domingo, o Cristiano Noronha, que é cientista político, vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, quero te ouvir sobre essas medidas provisórias que estão bem próximas aí de caducar praticamente. A gente sabe que sempre tem tempo, né? A Gabriela trouxe alguns exemplos que tem em cima da hora ali movimentação e que aí dá certo e conseguem aprovar no tempo necessário. Agora, a gente comentava há pouco as questões de mudanças ministeriais e a gente sabe que mudanças ministeriais e a expectativa delas acontecerem estão totalmente ligadas à votação, por exemplo, dessas MPs que estão próximas de caducarem. Queria te ouvir sobre esses pontos. Bom, Muriel, é interessante lembrar o seguinte: o governo teve uma dificuldade, inclusive no início do ano, para analisar algumas medidas provisórias, porque havia uma disputa entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado sobre o rito de análise dessas medidas provisórias, Então, isso acabou comprometendo a votação de uma série de medidas provisórias ali no primeiro semestre. E a gente tem percebido também que o governo continua com essa dificuldade. Lembrando, essas medidas provisórias, quando elas são editadas pelo presidente, ela tem força de lei, mas elas precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional no prazo ali de 120 dias. E antes de serem encaminhadas ao plenário, precisa ser criada uma comissão mista
compostas de deputados e senadores para votar essas medidas provisórias. Então, algumas dessas medidas provisórias, como foi o caso já citado na reportagem MP das offshore, sequer foi criada uma comissão mista para analisar. E aí, o que o deputado relator da medida provisória que reajustou o salário mínimo fez? Pegou uma medida provisória e incluiu dentro dessa. Ele pegou uma medida provisória que reajusta a tabela do imposto de renda e faz a tributação de offshore e colocou dentro da medida provisória que trata do salário mínimo. Então, isso vai ter que ser, inclusive, decidido agora. Pelo presidente da Câmara, por exemplo, se ele aceita essa manobra ou não. Diga-se de passagem, tem muita resistência com relação a essa questão da tributação em offshore, né? Obviamente que essa correção da tabela do imposto de renda pode isentando quem ganha até 2 salários mínimos de não pagar imposto, né? É difícil que o parlamentar se coloque contra a isso. Então, pode ser que um trecho dessa outra medida provisória, que é a 1172, incluída nessa medida provisória 1171, os parlamentares até aceitem tocar, mas não toda ela, como é o caso dessa tributação de offshore. Então, essa é uma das coisas, por exemplo, Muriel, que o governo tenta resolver quando faz essa reforma ministerial, para também fazer com que o governo ganhe tempo. Por que o governo opta por uma medida provisória e não um projeto de lei? Porque a medida provisória tem força imediata, né? Ela começa a gerar efeito assim que o presidente da República sanciona e isso é publicado no diário. O projeto de lei só quando, depois de uma análise pela Câmara, pelo Senado, vai para o presidente, ele sanciona e é publicada no Diário Oficial. Então tem um rito muito mais longo, né? E demora mais a entrar em vigor. Tem algumas medidas provisórias que são extremamente importantes para o governo federal, por exemplo, essa de taxação aí de offshores, porque estão conectadas também com a do orçamento de 2024, com a discussão do orçamento de 2024, porque a Haddad está contando com essa MP aí da taxação de offshores justamente para aumentar a arrecadação e poder argumentar lá que tem sim como ter aquela meta de déficit zero no ano que vem. Então é interessante acompanhar que o governo precisa e muito que elas sejam aprovadas, como é o caso, por exemplo, dessas offshores. Queria te ouvir também sobre esses pontos. Esse é um ponto, Muriel, fundamental, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse para colocar o novo marco fiscal de pé, o governo precisa de 130, 150 bilhões de reais no próximo ano. Aí vem essa tributação de offshore, o governo regulamentou a questão dos jogos, está tentando regulamentar a questão de jogos online, o governo fala da taxação de lucros e dividendos, o governo fala de acabar com essa isenção de imposto de renda de tributação de fundos exclusivos, né? Então tem um conjunto, o próprio projeto de lei do CARF, que já está lá no Congresso, que fala do voto de Minerva, é também um ponto importante. Então existe esse conjunto de medidas que o governo precisa de fato aprovar para colocar esse arcabouço fiscal em pé e aí garantir esse déficit fiscal zero no próximo ano, que, diga-se de passagem, Muriel, tem muita gente já acreditando que o governo não vai conseguir, justamente porque boa parte dessas receitas encontram aí uma grande dificuldade de apoio no Congresso Nacional. E, paralelo a isso, o governo tem ampliado muito os gastos. E aí, por isso que até o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer colocar outros temas em discussão, como é o caso da reforma administrativa, para resolver essa questão fiscal, não apenas pelo lado da receita, mas também pela redução de gastos por parte do governo federal. Exato, o próprio relator do orçamento conversou com a gente aqui essa semana passada, na verdade já, e comentou também que está bem pessimista com relação a esse cenário de, pelo menos, essa meta de déficit zero no ano que vem. Vamos seguir acompanhando. Cristiano, peço que você continue com a gente, porque logo mais eu volto a te chamar de novo. Obrigada por enquanto.